Fala galera, hoje vamos falar sobre a parte mais importante, o cérebro do home studio, onde tudo acontece, que é o computador. Hoje em dia, existem muitas marcas e modelos com configurações e preços muito diferentes para todos os bolsos. Por isso, a tarefa de escolhê-lo pode se tornar às vezes bem complexa. Infelizmente, na área do áudio e da tecnologia de uma maneira geral, na maioria das vezes, quanto mais caro, melhores são os equipamentos. Antes de pensar em investir em um computador, você tem que pensar o uso que você vai fazer desse computador. Se tu só vai gravar e mixar tuas músicas para lançar de vez em quando, ou se tu vai estar produzindo uma galera o tempo todo e ganhando grana com isso. Se tu só faz tuas produções de vez em quando e leva isso como um hobby, talvez não valha a pena tu investir uma grana alta num computador. Afinal de contas, o computador não vai melhorar diretamente a qualidade do seu som. O que vai mudar de verdade a qualidade da sua música é você. É o arranjo e a performance. Depois disso, em ordem significativa de qualidade, vem a acústica do local onde você vai gravar, o instrumento, o microfone e a interface. Eu sou bem técnico porque quero mostrar o conceito e como tudo funciona. Mas na real é bem melhor uma música bem arranjada e bem executada, tocada num instrumento ruim, do que uma música mal arranjada e com uma performance ruim, tocada num instrumento bom, gravada numa sala maravilhosa e com um microfone caríssimo, que não vai adiantar, não vai ficar legal. A música é o mais importante, depois vem todo o resto. Se teu PC não é tão forte, o prejuízo que ele vai causar é lentidão no processo, ou de repente não conseguir rodar alguma DAW ou plugin mais pesado. DAW é o programa onde tu vai trabalhar com áudio no computador e fazer a maior parte do processo de produção musical. Relaxa, na próxima aula eu vou te explicar sobre as DAWs e plugins, mas tu pode se adaptar usando programas mais leves. Existe uma infinidade de plugins e várias DAWs no mercado. Além da lentidão e de não conseguir rodar algum software específico, você pode sofrer com latência na hora da gravação. Se tu não sabe o que é latência, eu falei sobre isso na aula de interface. Nessa aula eu falo também sobre uma função presente nas interfaces que vai te ajudar a escutar o que você está gravando sem latência. Nas próximas aulas eu vou estar falando sobre as configurações no seu software que vão diminuir essa latência. Mas caso seu computador esteja muito lento e travando, nesse caso pode ser que tenha alguns cliques no áudio quando você estiver gravando. Procure um técnico de informática. Uma simples formatação e otimização do sistema já pode melhorar bastante seu computador e você se livrar desses problemas. Mas se você quer trabalhar profissionalmente com produção musical, é fundamental ter um computador com bom desempenho, veloz e estável. Assim seu trabalho será muito mais fluido e você vai poder utilizar a DAW e os plugins da sua preferência sem dor de cabeça. No mercado profissional dessa área de áudio e também de vídeo, são muito comuns os Macs, que são os computadores da Apple, pois eles são muito robustos e estáveis, além de durarem bastante. É muito comum a gente ver Macs com aproximadamente 10 anos de idade, ou até pouco mais, funcionando numa boa. É claro que com programas mais antigos que podem não ter um recurso ou outro presente nos programas atuais, mas que fazem o trabalho muito bem. Inclusive, muitos estúdios grandes ainda utilizam esses Macs mais antigos. Isso se dá porque todo o hardware, ou seja, a parte física do computador nos computadores da Apple, já são construídas pela própria empresa. Aí acaba que tudo funciona de maneira mais estável. Os processadores M1 e M2 são muito fortes e funcionam muito bem. Outra vantagem do Mac é que os drives da grande maioria das interfaces já são nativos, ou seja, você não precisa se preocupar em instalá-los. Porém, os computadores da Apple são muito mais caros e também não permitem upgrades futuros,
Ou seja, comprou um Mac com 8 GB de memória RAM e armazenamento de 512 GB, ele vai ter essa configuração para o resto da sua vida útil. Até pouco tempo, o Windows não era um sistema operacional tão estável, dava muito bug, mas os computadores com Windows hoje em dia rodam muito bem e dá para trabalhar profissionalmente com eles numa boa. Eu, por exemplo, trabalho com Windows. E se você, assim como eu, também é usuário do sistema da Microsoft e deseja trabalhar profissionalmente com áudio, é preciso um pouco mais de cuidado. Não fique acessando, baixando e instalando tudo quanto é coisa, pois a chance de vírus e de ferrar o seu sistema operacional do nada é enorme. Eu mesmo já passei por isso algumas vezes. Por isso, se possível, o ideal é que você deixe seu computador só para trabalho. Uma coisa que pode ajudar bastante a prevenir algum problema no Windows é você criar um ponto de restauração do sistema quando seu computador tiver com tudo que você utiliza instalado e funcionando bem. Caso dê alguma bronca no futuro, você volta para aquele ponto que você criou com tudo funcionando numa boa. Se você ainda não tem um computador, vou falar sobre as configurações de hardware que podem te ajudar a escolher um bom computador para você. Isso vai variar muito de acordo com a DAW, com os plugins e com o número de pistas que você vai trabalhar. Não sou especialista no assunto, mas vou te dar algumas dicas baseadas no meu conhecimento geral e nas especificações exigidas pela maioria dos softwares. O recomendado pela maioria das DAWs é de no mínimo 8 GB de memória RAM, mas dependendo do seu software, da quantidade de tracks que você está trabalhando no momento e dos plugins que você usa, talvez com 8 GB você ainda passe perrengue. O ideal para trabalhar de boa é 16 GB. No Mac, se o foco é gravar e mixar apenas, que é o que vamos abordar nesse curso, como tudo é mais otimizado, dá para trabalhar de boa com 8 GB de memória RAM. Quanto mais memória e mais forte for o processador, mais plugins você consegue rodar sem travamentos ou lentidão, além de diminuir bastante a latência. Com relação ao processador, procure um com no mínimo 2 GHz. Evite processadores com poucos núcleos, como os Core 3 da Intel ou os Ryzen 3 da AMD. Opte no mínimo por um Core i5 ou um Ryzen 5. Evite processadores básicos, como os Pentium e os Core 3 da Intel, e os Athlon e o Ryzen 3 da AMD. Processadores como esse e abaixo desses têm baixo clock e poucos núcleos de processamento. Por conta disso, você sofrerá bastante com latência, travamentos e cliques no áudio. E também provavelmente você não conseguirá rodar alguns plugins mais pesados. Além disso, evite processadores muito antigos, como os da Intel, da linha Core inferiores da 11ª geração e os Ryzen da AMD inferiores à 2ª geração, pois eles já são relativamente antigos e os softwares de hoje em dia já não rodam bem nesses processadores. Agora falando sobre a unidade de armazenamento. Prefira trabalhar com SSD do que com um HD mecânico. SSDs são unidades de armazenamento com velocidades de leitura e escrita muito superiores às de um HD mecânico. Um HD de 7200 RPM tem uma taxa de transferência de arquivos de mais ou menos 200 MB por segundo. Isso é considerado bem rápido se tratando de um HD mecânico. Já um SSD SATA, que é o tipo de SSD menos veloz, essa taxa de transferência é em média de 500 MB por segundo, ou seja, mais do que o dobro de um HD mecânico. Um SSD do tipo SATA funciona até mesmo em computadores mais antigos. Então, se tu tem um PC mais antigo, colocar um SSD SATA, sem dúvidas, vai deixar ele consideravelmente mais rápido. Outro tipo de SSD são os NVMe, que são os mais rápidos do mercado. Eles têm velocidades de leitura e escrita superiores a 2 GB por segundo. Isso é muito rápido.
Você pode até usar os HDs para armazenar os arquivos que você não está trabalhando no momento. Mas se você usa HD, é muito importante que você saiba que eles são muito sensíveis a impactos. Se você tem um notebook, por exemplo, em hipótese nenhuma, dê pancadas ou quedas com ele ligado. Isso poderá fazer com que você perca todos os seus arquivos. Agora vou falar sobre uma coisa que se fala bastante quando o assunto é computador, que é a placa de vídeo. Os programas de áudio não necessitam de uma placa de vídeo dedicada, mas a vantagem que você pode ter utilizando uma é poder ter a opção de ligar mais de uma tela no seu computador. De repente, isso pode te ajudar no teu fluxo de trabalho, já que as DAWs têm várias janelas. Então, tendo várias telas, você não precisa ficar alternando de uma janela para outra. Você pode botar cada janela em uma tela diferente. Claro que uma placa de vídeo dedicada vai acabar melhorando ainda mais o desempenho do seu computador, mas isso vai ser meio que irrelevante para o uso da sua DAW. Meu computador, por exemplo, não tem placa de vídeo. Se seu foco é só áudio e você não tá com tanta grana, ao invés de gastar em uma placa de vídeo, de repente é melhor que você compre mais memória RAM, um processador mais forte ou um SSD mais rápido. Isso sim vai trazer uma melhora significativa no desempenho da sua DAW. Então, gente, computador é um tema bem extenso e com muitas variáveis, mas essas dicas podem te ajudar. Se você for comprar um computador, recomendo que pesquise mais a fundo, porque essas configurações vão depender muito do que você vai fazer. Se seu intuito é só gravar e mixar, ou produzir com instrumentos virtuais, e vai depender também dos programas que você vai utilizar. Assiste a próxima aula, que será sobre os programas que você vai usar para produzir sua música. Leia atentamente as especificações de hardware exigidas pelos programas. Essas especificações vão te ajudar bastante na hora de escolher a configuração do seu computador. É importante dizer que essas especificações de programa tratam-se das configurações mínimas de hardware que aquele software precisa para rodar. Se possível, busque um computador com configurações acima dessas mínimas, até para que ele trabalhe com uma certa folga e não fique ultrapassado logo, pois quando os softwares atualizam, geralmente eles ficam mais pesados e acabam exigindo mais do hardware. Por hoje é isso. Valeu, galera! Se tu gostou dessa aula, dá um like e se inscreve no nosso canal para não perder as outras aulas. E se tu tiver alguma dúvida, é só deixar o comentário. Falou e até a próxima!